queria dizer, em primeiro lugar, que nós temos a honra de ter recebido a indicação da nossa bancada para participar dessa, que é uma comissão especial da reforma política, ou seja, tem prazo determinado para apresentar o seu relatório e ser extinta a comissão. Esse prazo deve acontecer até a próxima quinta-feira. Já foi apresentado o relatório inicial, que inclusive foi apresentado e 24 horas depois teve alterações. E na terça-feira nós deveremos estar iniciando o processo de votação do relatório na comissão, que será remetido ao plenário. Como muito bem colocou o presidente Lupe, esse é um tema que vem sendo objeto de um debate, principalmente um debate do sentimento, da sociedade que deseja uma resposta para um sistema político superado, um sistema que tem sido objeto de muitas críticas. Acontece que nas últimas 3 legislaturas vem sendo feito um esforço e nós não temos alcançado resultado nenhum. As 3 últimas legislaturas fracassaram no sentido de oferecer uma reforma política. Claro que nesse período a legislação eleitoral acabou recebendo algumas alterações, mas a sociedade sempre entendendo que essas alterações têm sido insuficientes. Ainda recentemente, esse é um debate que também acontece no plenário, no Senado, de forma diferente na Câmara, porque no Senado ainda não está constituído um processo que nem o da Câmara. O Senado vai receber esse encaminhamento eventual que o plenário da Câmara há de decidir e para também fazer o seu processo organizativo, mas isso não tem impedido que, por exemplo, o Senado já tenha aprovado o fim das coligações das eleições proporcionais e recentemente uma comissão do Senado tem aprovado o voto distrital puro para municípios de mais de 200 mil eleitores. Então, esse debate é um debate que vem acontecendo. E nesse sentido, como esse relatório, uma vez aprovado, vai para plenário, vai ter essa tramitação, vai chegar na casa revisora, com certeza nós vamos ter muitas oportunidades de participar desse debate fundamental, desse debate público. Bom, na comissão foi feito, vocês sabem, a reforma política ela passa por 2 naturezas de regulações. Uma regulação, que é o maior desafio de todos, é aquela que tem que alterar a Constituição. Então, para alterar a Constituição, precisa quórum qualificado. É muito difícil conquistar um quórum qualificado sobre os 2 pontos essenciais de maior debate, de maior aprofundamento, que são constitucionais. Sistema eleitoral, ou seja, o sistema de voto, e financiamento de campanha. São os 2 temas que realmente são os temas de maior indagação. Os outros temas da matéria infraconstitucional hão de ser decididos por maioria de plano, mas são temas que, de certa forma, existe um entendimento de maioria que eu vou referir depois, são temas que não estão assim na essência do debate. Então, o relatório que foi apresentado essa semana, com relação ao sistema eleitoral, ele prevê a introdução do distritão. O distritão é uma posição que tem a preferência do PMDB. Na Câmara tem a preferência, todos sabem, do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Numa frase, o distritão é dentro de uma determinada circunscrição geral, dentro de um estado, os estados estão sendo entendidos como circunscrição, se escolhe os mais votados. Esse é o conceito bem simples. O Rio Grande do Sul tem 55 deputados estaduais, vão ser escolhidos os 55 deputados estaduais mais votados. O Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais, vão ser escolhidos os 31 deputados federais mais votados. Uma Câmara de Vereadores que tenha 20, 15,
9 membros, vão ser escolhidos os mais votados. Esse é o sistema. Bom, esse sistema tem muitos argumentos para nós combatermos esse sistema, tanto que a nossa bancada, presidente, embora tenha até parlamentares que entendam que esse sistema é o melhor sistema, tenha na nossa bancada, no debate, tá? Nós estabelecemos, olha, se vier o distritão, nós vamos ter que procurar construir uma alternativa com os demais partidos de esquerda que são contra o distritão. O distritão enfraquece os partidos políticos e o distritão exclui as minorias e as questões de gênero, por exemplo, que são questões essenciais para o nosso partido. O PT começou com a lista, mas sentindo que a lista é a de menor apoiamento, apesar do apoio da CNBB, da OAB, migrou para uma posição que nós começamos a trabalhar, que é um distrital misto, que faz a disputa majoritária no distrito e garante a representação partidária pela lista fechada. Aí nós poderíamos colocar a questão de gênero, por exemplo, uma lista alternada, um homem, uma mulher, né? Poderíamos privilegiar determinadas minorias. Então, nós trabalhamos nisso, mas evidentemente que hoje é uma posição adversa. Hoje tem uma tendência na própria comissão de realmente levar para o plenário a questão do distritão. Eu vou voltar depois, mas eu queria falar do segundo ponto. O segundo ponto essencial é o ponto relacionado ao financiamento de campanha. Financiamento de campanha que consta do relatório, do primeiro relatório, é o financiamento misto. O financiamento misto teve duas discussões. Ou o financiamento misto restrito, público e privado só de pessoa física, ou o financiamento misto ampliado. O ampliado é financiamento público, pessoa física e pessoa jurídica. Jurídica, só um pouquinho, deixa eu explicar assim, isso é claro, é evidente, nós estamos defendendo lá a exclusão da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, como é que consta no relatório? Só para a gente entender bem. Primeiro, pessoa jurídica não pode doar para o candidato. Não, um limite sim. Não pode doar para candidato. Doa só para o partido. O partido tem critérios de distribuição. Segundo, pessoa jurídica que tenha qualquer relação com o governo em todo o nível federativo está impedido de fazer qualquer tipo de contribuição. Terceiro, e esse talvez, porque os dois objetivos prioritários do ponto de vista de prática política foi reduzir custos de campanha e promover a igualdade entre os candidatos. Então, nesse sentido, com certeza, seja qual for o sistema, hoje está a proposta do misto, se nós conseguirmos nós vamos tirar a empresa, mas seja qual for o sistema, vai ser um sistema limitado, um sistema com limites. Limite do valor da doação não será o limite que o partido diz quanto é que vai gastar, limite com valores absolutos, limite com contribuição, limite para a empresa que vai contribuir. Então, como essa questão dos limites é uma questão importante dentro do processo para reduzir os custos de campanha, esse debate nós estamos participando ativamente, embora sabendo que tem essa questão que é do nosso partido, de fundamento do nosso partido, de trabalhar para que a empresa não possa fazer a contribuição. Então, nesses dois pontos que são os essenciais da reforma, nós temos uma reunião, inclusive lá na bancada, nós patrocinamos na nossa bancada do PDT, os partidos de esquerda foram a nossa bancada, nós também estamos conseguindo com essa credibilidade patrocinar a articulação, o PDT está conseguindo patrocinar a articulação, o PT está com dificuldade dele patrocinar essa articulação, nós estamos tentando uma emenda, um destaque supressivo na terça-feira, de forma que, Lupe, o relatório seja aprovado. Nós vamos aprovar o relatório com a reserva dos destaques, mas que ele seja aprovado sem a definição do sistema eleitoral. Para não chegar lá no plenário, o distritão. Entendeu? Vai ser alternativa. Como nós não vamos conseguir aprovar o nosso, e o nosso de preferência não é de consenso, que é o distrital misto, pelo menos fazer com que não chegue no plenário o distritão. E também vai ter emenda, quero relatar assim, tem vários parlamentares aqui do nosso partido, vários parlamentares apresentaram emendas na defesa da nossa posição partidária. Eu mesmo apresentei uma emenda
aglutinativa, uma emenda geral, provocando o debate, defendendo algumas posições, inclusive a questão de gênero, né, que foi bem enfática a minha defesa, consta no relatório, mas verdade é que nós estamos em dificuldade porque já tem uma maioria defendendo essa posição do relatório nos 2 pontos essenciais. Os demais pontos, em grande parte, matéria infraconstitucional. Digo em grande parte porque sempre a própria questão do financiamento de campanha podia ser matéria infraconstitucional, mas sempre há uma tentativa de fazer uma mudança que consolide determinados interesses, puxando para o lado constitucional naquilo que for pertinente. Mas consta do relatório, eu estou aqui fazendo o relatório, não estou fazendo exame de mérito, consta do relatório, mandato para todos os cargos de 5 anos. O primeiro relatório constou dessa forma, o segundo relatório, o relator foi ao Senado fazer uma negociação, voltou do Senado com a posição, é uma posição que está dando um certo constrangimento, e é natural, com todo o respeito aos senadores, voltou do Senado com um mandato para senador de 10 anos. Então é um nó, um problema que está tendo repercussão, está tendo repercussão negativa no debate público, nós vamos ver, eu mesmo tomei a liberdade, com todo o respeito aos senadores, de formular um destaque contra a exposição do relator, vou apresentar na terça-feira, mantendo o mandato para todo mundo de 5 anos. Bom, proibidas as coligações, se for o distritão não tem coligação, se for qualquer outro sistema, vai ter vedação expressa à coligação proporcional. Não vai ter coligação proporcional que fortalece os partidos. Se não for distritão, porque o distritão natural termina com as coligações. Para vocês terem uma ideia, quando no distritão tu elege 31 deputados, o primeiro suplente, eu me elegi como 31º, o meu primeiro suplente, ou o primeiro suplente dos 31, não é de nenhum partido, é o mais votado. Pode ter uma coincidência, mas é o mais votado. Né? Bom, mas não quero perder. Então, 5 anos para todo mundo, menos para o senador, 10 anos. Aquela coincidência de mandato, eu vou falar agora. Como é que corrijo? Vou dizer agora. Proibida a reeleição para o executivo, sendo que os que tiveram o direito na eleição municipal em 2016 vão poder concorrer à reeleição, e os que têm o direito adquirido em 2018 vão poder concorrer à reeleição. Nós chamamos isso a cláusula Damião, que o Damião estava muito preocupado que a nossa vice-governadora, né, não pudesse, mas está garantida, essa está garantida, cláusula de barreira ou de desempenho é uma cláusula que talvez tenha que ser negociada, porque há uma grande pressão das bancadas menores no sentido de fazer uma negociação da cláusula, mas a cláusula de desempenho hoje que está colocada é tranquila para nós. Na primeira eleição 1% é baixa, tá? E 1% também em 9 estados da federação, e em seguida iria para 2% na próxima eleição, viu, Lupe? Também não tem nenhum problema. 2% e 2% nos demais estados da federação. Bom, vocês sabem, isso é a essência, vamos dizer. Janela, viu, Lupe? Fidelidade partidária, janela, ela começou a janela com 180 dias, vai ter uma janela de 60 dias. 60 dias. Tá? Não, publica a lei, 60 dias de janela. 60 dias de janela. Bom, aí tem uma questão de calendário. Como é uma eleição única, como é que se ajusta o calendário? Começou com o mandato tampão, porque não tem prorrogação de mandato. Tem muitos companheiros que dizem, Afonso, como é que tu não está lutando para a prorrogação do mandato? Não tem prorrogação de mandato, não há ambiente, não há cobertura jurídica. Foi lá no debate o presidente do TSE, autoridades, olha, não tem como fazer prorrogação. Não tem como fazer prorrogação de mandato. Então, no primeiro momento, surgiu um mandato tampão de 2 anos. Tá? Elege em 2016 vereadores e prefeitos por 2 anos, junta os mandatos em 2018. Teve uma reação assim momentânea
muito forte. E agora o relatório que foi alterado nessas 24 horas, uma das alterações foi 6 anos, que é um problema também. Mas é o que deve prevalecer o mandato, que não é tampão, né? É mais do que tampão, de 6 anos agora em 2016. Aí a eleição 2018 para deputado vai ser uma eleição, e governador vai ser uma eleição de 4 anos. E em 2022 acerta tudo. Tem um probleminha ali com relação a uma vaga do Senado. Pois é. E o que eles estão querendo compor é que o primeiro suplente teria, o mais votado dos que se elegeram no período, teria a possibilidade. Mas é uma coisa difícil de acertar. Vai ter que acertar. Mas acho que primeiro a gente tem que ver qual vai ser o período de duração dos mandatos. Ah, tem muita coisa, a gente não pode ter a preocupação de detalhes. Tem coisas que não vão ser aprovadas, tem coisas que vão ser alteradas substancialmente, e tem que ver se realmente, acho que esse é o ponto mais importante que eu quero colocar para os companheiros e companheiras, se realmente nós vamos ter condições de viabilizar uma reforma política que tenha os mínimos, porque já se fortalece, em função do distritão, da continuidade do financiamento empresarial, uma teoria, uma tese forte no debate de que talvez seja melhor fazer alguns ajustes no sistema atual e ficar o sistema como é hoje. Já tem essa tese. Termina com as coligações, ajusta o financiamento de campanha, bota limite no financiamento de campanha e vamos para frente. Já tem essa tese. E eu não sei como precisa uma maioria qualificada, como precisa fazer uma maioria qualificada, vai ser muito difícil. Mas eu quero que vocês considerem que essa articulação política que hoje acontece no país a partir do PMDB, essa articulação é uma articulação forte, essa articulação tem conseguido ter um poder muito grande no plenário da Câmara, Então, se hoje ainda não tem uma maioria capaz de garantir uma alteração constitucional, é bem possível que se conquiste essa maioria.